Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Jesus nos abençoe e nos ampare. Boa noite para todos. Aqui estamos para mais uma reunião espírita, doutrinária, desta feita alusiva aos 160 anos da obra básica da nossa doutrina, o Livro dos Espíritos. Então nós estamos desta feita para a nossa reunião, que terá uma característica um tanto diferente das que normalmente ocorrem. Normalmente é uma palestra, alguém que vai fazer uma abordagem acerca da obra e os seus aspectos importantes. Mas desta feita, nós estamos aqui com 4 companheiros, companheira, a nossa irmã, por sinal o casal aqui, e todos os integrantes aqui da federação, que se objetiva fazer um aprofundamento, um estudo dentro do tempo permitido da obra que tratou sobre o Livro dos Espíritos, mas é o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, de Canuto de Abreu, que é a obra que foi lançada, exatamente a obra, que é o trabalho, a pesquisa que foi feita no centenário, o primeiro centenário que se deu da obra em São Paulo. E o acervo serviu para a confecção deste livro de Canuto, e os companheiros, a nossa irmã, trabalhando acerca desse assunto, fez com que pudesse extrair, na essência, o conteúdo que, quando for colocado nas perguntas, por certo, tudo isto se fará presente. Sem mais delongas, vamos passar a nossa irmã Manuele para fazer a prece de início da nossa reunião. Boa noite a todos e a todas. Antes mesmo de fazermos a prece inicial, eu gostaria de trazer para vocês o trecho da prece que Kardec fez no dia da publicação, da inauguração do Livro dos Espíritos, em 1857, trecho esse que o grupo se identificou bastante, e por isso iremos iniciar com esse trecho e em seguida fazermos a prece inicial. Allan Kardec proferiu a prece da seguinte forma: Senhor, apesar de nossa extrema fraqueza moral, chamaste-nos a comparticiparmos de teus planos. Embora convencidos, como estamos, de nossa incapacidade espiritual, pusemo-nos prontamente à tua disposição. Eis o único merecimento nosso. Atendendo, porém, ao teu chamado, fomos amparados pela tua graça. Que possamos neste momento elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, que façamos desta oportunidade uma oportunidade única de aprendizado, de conhecimento, mas principalmente de sermos um pouco melhores. Que o amado Mestre Jesus e a espiritualidade amiga que já se faz presente esteja nos amparando neste trabalho, que possamos nos dar as mãos e estarmos aqui firmes no conhecimento, na proposta do Cristo e principalmente na reforma íntima. Que a espiritualidade amiga possa inspirar aqueles que farão uso da palavra nesta noite, e que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam vibrar positivamente para que o evento transcorra da melhor forma. Muita paz e harmonia a todos, que assim seja. Em consonância com a prece efetuada, que possamos dar por iniciada a nossa reunião e, consequentemente, as atividades
das perguntas e respostas, como já disse, foram extraídas na essência do livro de Canuto de Abreu, o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária. Primeira pergunta, vai ser para o nosso irmão Osley. Antes de entrarmos nas questões mais específicas sobre o livro, é importante entender que os fenômenos espirituais têm ocorrido em todos os tempos. Neste sentido, quais foram os eventos espirituais que antecederam e podem ser associados à época do surgimento de O Livro dos Espíritos? Boa noite a todos e a todas. Que a paz e o amor do Cristo Jesus nos cubra esta noite e sempre. A questão é evidentemente oportuna, porque para falar do Livro dos Espíritos e o seu lançamento, com a consequente chegada da doutrina espírita, é importante entender o que aconteceu antes, pelo menos os pontos principais. E nós podemos falar aqui de fatos espirituais, históricos, registrados de todas as maneiras, desde a antiguidade ou até antes mesmo. Mas nós vamos fazer um salto no tempo, vamos deixar alguns desses fatos importantíssimos, mas que delongaria a nossa explanação, e podemos ir direto para o ano de 1799. No ano de 1799, consta um relato no livro Cartas e Crônicas, da psicografia de Chico Xavier, e o relato foi feito pelo espírito Irmão X. Nesse relato é descrito, é colocado um encontro espiritual, uma assembleia espiritual que ocorreu nas esferas celestes, evidentemente, com a presença do então ainda encarnado Napoleão Bonaparte, desdobrado pela equipe espiritual que fazia parte da Assembleia. Participavam da Assembleia também muitos outros espíritos nobres, de escola, mas tínhamos a presença também de Allan Kardec, ainda desencarnado, porque Kardec viria a encarnar em 1804. E a presença do Espírito Verdade, além de toda uma pleide, todo um grupo de espíritos que trabalhava naquele momento pela preparação da chegada da doutrina e da orientação espiritual do orbe. Saltamos desse episódio onde Kardec e Napoleão reafirmam seus laços de trabalharem em conjunto pela implantação da nova doutrina. Fazemos aqui um voo e chegamos no ano de 1848. 1848 é o ano em que as irmãs Fox, nos Estados Unidos, numa aldeia chamada Hydesville, estado de Nova York, as irmãs Fox, a família toda, mas principalmente as irmãs adolescentes, começam a vivenciar em sua residência um fenômeno hoje conhecido como tipologia, mas que podemos chamar simplesmente de pancadas, batidas, que ocorriam na casa, em todos os lugares, perturbando aquela família, que era uma família protestante, metodista. Bom, essas mensagens, esses contatos que aconteceram nesse momento, foram interpretadas, existe todo um histórico para isso, e pode ser visto com mais detalhes na literatura específica, mas foram interpretadas através de alfabetos espirituais, através de codificação criada pelos próprios adolescentes, e chegou-se a informações de que aquele comunicante, através da tipologia, era o espírito desencarnado por assassinato, que ocorrera naquela casa. Foi então o início desse intercâmbio de forma documentada, registros policiais, existe toda uma averiguação do caso, e foi confirmado diversos pontos dessa versão e dessas circunstâncias,
E nasce aí o espiritualismo moderno. Tem como marco 31 de março de 1848, quando, naquela noite, as irmãs Fox mantiveram contato com uma entidade, vamos dizer assim, que se dizia: eu sou o espírito de alguém que viveu entre vocês. Então surge uma grande diferença, porque alguém não se dizendo uma divindade, um enviado celestial, um mensageiro dos deuses, mas dizendo simplesmente: não, eu sou um homem, vivi entre vocês, sou um espírito, e estou aqui hoje tentando falar para vocês e contar minha história. Fazemos um novo salto no tempo, porque aí no meio do caminho tem um monte de episódios interessantes, mas podemos fazer um salto no tempo onde essas pancadas, etc., se transformam em comunicações de vários tipos, entre elas as mesas girantes. Fenômenos mediúnicos de efeitos mecânicos que movimentavam mesas, faziam girar, e por pancadas dessas mesas e códigos criados apropriadamente na época, produzem uma comunicação clara e direta. Estamos falando já de 1850. Europa, França, Alemanha, Inglaterra, o fenômeno ocorria em todos os lugares simultaneamente. Estados Unidos também. Apesar de que registrado, Estados Unidos 1850, o primeiro registro se tem, e Alemanha 1851. Mas desde o início dos anos 50, 1850, já tínhamos o fenômeno ocorrendo. Surge então, 3, 4 anos depois, um grupo de médios que convidam, para ser mais exato, o senhor Fortier, um médio magnetizador de Paris, que convida o então, vamos chamar pelo nome que até então ele usava, Hippolyte Léon Denisard Rivail, para assistir aquelas sessões, porque Denisard Rivail era interessado no magnetismo, fazia parte da sociedade magnetista, era um interessado e um estudioso, e era um homem muito importante na questão de ciências e letras da França daquela época. Pois bem, Denisard Rivail não deu tanta importância e foi chamado novamente algum tempo depois para assistir essas mesmas mesas e outros fenômenos de psicofonia, psicografia, e principalmente as mesas que se comunicavam dando respostas inteligentes às perguntas feitas. Surge aí a conversão de Hippolyte Léon Denisard Rivail ao espiritualismo, que até então ele acreditava no magnetismo puramente material. Surge essa conversão, para ser exato, em 1855, e por estas comunicações, 2 anos depois, 18 de abril de 1857, a luz do Espiritismo chega à humanidade. E há 160 anos atrás era lançado o Livro dos Espíritos, resultado de todo um caminho percorrido historicamente. Obrigado, Osgley. Lembrando do que o nosso irmão ressaltou, 31 de março de 1848 é um marco, não? É um marco acerca dessas pesquisas. E, até tomando um pouco o tempo deles, recordamos que nos idos fazendo pesquisa, e foi mostrado que no Diário de Pernambuco fez registro de experiências havidas aqui em Pernambuco, no qual participava do Gério Olegário Sabino Pinho, um general e outros personagens ilustres da sociedade que, em função dessas ações havidas lá na Europa, tomaram conhecimento e aqui também experimentaram. Então, vamos dar sequência. Eduardo, considerando que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, que tipo de relações você pode estabelecer entre esta obra e o contexto histórico da segunda metade do século XIX na França? Eduardo Neves. Boa noite a todos. A gente permanece, portanto, na perspectiva histórica. Acho que ele fala um pouco a respeito da história dos eventos espiritualistas que aconteceram à época. A pergunta agora de Edson para mim versa exatamente sobre qual seria o contexto histórico social no qual surge a doutrina, a filosofia dos espíritos superiores. E eu preciso dizer para vocês que, inicialmente,
aquele contexto não aconteceu por mera obra do acaso. De fato, há algumas circunstâncias, e eu vou tentar pontuar aqui, nos breves instantes que a gente tem, eu vou tentar pontuar essas circunstâncias, o que é que favoreceu. Me parece, a minha conclusão é a de que essas circunstâncias como que abriram espaço para a chegada de O Livro dos Espíritos. Né? Então, inicialmente, a gente pode falar que, primeiro, o século XIX é um século que vive o resultado de revoluções que aconteceram desde principalmente a Renascença. Portanto, estou falando do século XVI, transição entre o feudalismo e o capitalismo da Idade Moderna. Então, a gente pode falar, ponto 1, houve uma mudança econômica. Houve uma mudança econômica no sentido de que aqueles servos de outrora, que viviam numa relação de suzerania e vassalagem com os seus senhores feudais, eles construíram aquilo que a gente chama de burgos. Atenção, burgos. E essas que são feiras medievais. E nessas feiras medievais houve o progresso econômico. De certa maneira, eles não queriam voltar àquela relação. E, dotados de dinheiro, né, preferiram ficar nessas burgos, e das burgos surge a burguesia e, portanto, a expansão de uma cidade que antes era muito limitada aos feudos, e exatamente pela expansão da cidade você tem uma Paris no século XIX, que era a capital intelectual da Europa. Portanto, primeiro ponto, um progresso econômico que dá uma expansão da polis, uma expansão da cidade à época. Além do mais, no século XVI ainda houve uma invenção tecnológica, saindo um pouco, né, dessa evolução econômica, partindo para uma evolução tecnológica do Johann Gutenberg, 1513, na Alemanha, foi o inventor da prensa, o que favorece, evidentemente, a divulgação dos conhecimentos. Imagine, se o Espiritismo tivesse vindo na época do feudalismo, na Idade Média, portanto, ele não teria tido tanta difusão como pôde ter no momento em que a gente já ultrapassa aí uma evolução econômica, uma evolução social da cidade e uma evolução, portanto... Mas essas são contribuições, me parece, mais pequenas, como dizem os portugueses, né? Talvez seja o caso de eu falar das três maiores, que são, ponto 1, a evolução científica, ponto 2, a evolução ou a revolução filosófica e a revolução religiosa, por questões óbvias, não é isso? Então, olha, nós temos também nessa transição, ponto 1, uma revolução científica. À época, no século XIX, ainda vigorava o modelo positivista. E isso foi importante para a chegada do Espiritismo, por quê? Porque as ciências, à época do século XIX, segunda metade do século XIX, gozavam de um prestígio social muito grande. E na medida em que o Espiritismo ele parte da observação de certos fenômenos, e indutivamente o senhor Allan Kardec infere certas conclusões, isso dá ao Espiritismo status de ciência, o que foi muito importante para a inserção e a recepção do Espiritismo, visto, portanto, como uma ciência de observação. Ademais, houve algo também muito importante, que foi a Revolução Filosófica da época, né, 1789, nós temos a Revolução Francesa, né, e na Revolução Francesa, tem-se a positivação, a concretização de certos ideais iluministas, que vocês sabem muito bem quais são: liberdade, igualdade, fraternidade. Vou repetir: liberdade, igualdade, fraternidade, caridade. Isso nos lembra alguma coisa? Há praticamente 100 anos antes de O Livro dos Espíritos. Mais tarde, em O Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, nós teremos liberdade, igualdade, caridade, justiça, amor e caridade. Portanto, não eram conteúdos que absolutamente ignorados por aquela população. Os conteúdos já foram trabalhados, já haviam sido trabalhados há praticamente 100 anos atrás, de modo que aquilo já estava no inconsciente coletivo dos franceses e europeus, o que também favorece a inserção da doutrina espírita para conteúdos com os quais aquela população europeia já
já lidava de alguma maneira. E para finalizar, o aspecto religioso. Houve uma revolução importantíssima, que é a Reforma Protestante, e a eles nós devemos agradecer, porque essa Reforma Protestante fez com que o paradigma do teocentrismo, coisa que havia no feudalismo, né, fosse transfigurado, fosse modificado para agora um antropocentrismo. Não é que a gente esteja negando a Deus, não, mas a gente está colocando o homem no centro e dizendo, o homem pode invocar ou se desdobrar, se expandir diretamente, independentemente de qualquer intervenção. Isso nos dá mais liberdade para contactar a Deus. Dando mais liberdade já é uma fustigação, digamos, uma mudança do paradigma católico. E essa mudança do paradigma católico foi muito benéfica, porque imagine se, porque no século XIX a igreja já não estava tão forte como era outrora, imagine se não tivesse havido essa revolução religiosa por parte da Reforma Protestante, como seria maior a intolerância religiosa na França, em Paris, na segunda metade do século XIX. Havia uma certa intolerância? Havia. Né? Foi difícil? O contexto foi difícil? Foi difícil, mas foi propício. Não foi fácil, mas foi propício. Por quê? Por conta desses pontos. A ciência havia modificado. Os ideais filosóficos haviam sido concretizados. O rei Luís XVI havia sido deposto, decapitado. A burguesia assume o poder. É claro que naquele momento a gente vivia ainda, e aí é o lado mais perigoso, ou o lado mais difícil, né, que o senhor Allan Kardec passou, que foi exatamente a vivência no século XIX de um império do Napoleão III. Então, evidentemente, as circunstâncias eram propícias, mas eram circunstâncias difíceis, e é tanto que ele mudou o nome do livro, porque antes ele havia pensado, né, a religião dos espíritos, e disse, religião dos espíritos não. Por quê? Porque a censura à época era muito forte. O ministro da Justiça estava de olho, e eram duas coisas que ele estava prestando atenção. Indiretas contra o regime absolutista do Napoleão III, e 2, ofensas à religião que imperava à época. Era a religião católica, enfraquecida, o que é positivo, né? E aí o senhor Allan Kardec teve a ideia de mudar a religião dos espíritos? Não, porque aí a gente indiretamente está aqui tocando na religião da época. Então vamos falar o livro dos espíritos, né? E assim a gente tem, eu responderia essa pergunta objetivamente dizendo nessa frase que eu acabei de dizer para vocês. O contexto não foi um contexto do acaso. Muitas revoluções haviam acontecido a ponto de preparar o terreno para a chegada da doutrina, mas e como é que era o contexto? Era um contexto propício, mas isso não quer dizer que não tenha sido difícil. É tanto que ele assumiu a obra, a autoria da obra sozinho, resguardando, né, a figura das meninas, das mocinhas lá, das médiuns, que o ajudaram na constituição dessa obra maravilhosa. Então, com isso eu respondo aqui a questão. Coragem, né? Empenho, coragem, confiança, né? E assumir a responsabilidade. Você destacou um ponto por demais importante. Fato que deveria ser sempre observado para cada um que está à frente. Então, dando sequência, o nosso irmão que responderá agora será Raul Falcão. Conforme dissemos, todos os integrantes são trabalhadores da federação, destacadamente participando das atividades do estudo, né? Do estudo, na área de estudo. Então, Raul, acabamos de ver como foram difíceis as circunstâncias históricas da chegada de O Livro dos Espíritos. De fato, fazia-se necessário um espírito de gênio para codificar e ter a coragem de publicar esta obra. Pois bem, Raul, fale-nos um pouco sobre o codificador e o Livro dos Espíritos. Quem foi Hippolyte Léon Denis Rivail? E qual a sua relação com Allan Kardec? Boa noite a todos, paz e bem para todos também.
Bem, Edson, eu gostaria de começar essa minha colocação como resposta, lembrando que Hippolyte Léon Denisard Rivail e Allan Kardec eram as mesmas pessoas. Agora, por que Rivail usou o nome de Allan Kardec? Porque ele usou um pseudônimo ao invés de usar o próprio nome. Vamos ver como foi que sucedeu a história de Rivail. Bem, Rivail ele nasceu em Lyon, na França, tá? E se transportou com toda a família para Paris, para viver lá. Ele estudou nos melhores colégios, inclusive ele foi para Yverdon, um educandário de um educador suíço chamado Pestalozzi, e que ele dava um enfoque diferente na condução dos seus alunos, na percepção da realidade de vida. Então, Rivail, ele se tornou uma pessoa, quando adulto, extremamente conhecida na França, na primeira metade do século XIX. Por quê? Porque, além de todo o conhecimento dele, o magnetista que ele era, o que era um grande magnetista? Hoje, na doutrina espírita, chamaríamos de passista. Logicamente, vamos resguardar algumas outras informações que não é para o momento, em relação a magnetismo e passe. Mas ele era conhecido na França da primeira metade do século XIX como um grande magnetista. Associado a isso, ele era um professor, ele era um pedagogo, ele era um escritor, ele era um linguista, ele falava diversos idiomas, inclusive perfeitamente o alemão, adquirido no Instituto de Pestalozzi, em Yverdon. Inclusive, uma das grandes obras que ele traduziu para o alemão foi uma obra de um teólogo, poeta e filósofo da Igreja Católica chamado Fénelon. Inclusive, o próprio Fénelon, ele participou como espírito já no auxílio da codificação da doutrina espírita, no trazer a doutrina espírita para a humanidade. Existia um livro de Fénelon chamado Telêmaco, onde ele discorria sobre o comportamento humano, sobre a moralidade, e isso tocou bastante o Rivail. E ele traduziu os 3 principais livros, ou seja, os 3 primeiros livros dessa obra para o alemão. Tem 2 outros fatos bem interessantes. Ele também era versado em ciências, além de falar diversos idiomas, e ele escreveu também livros sobre aritmética, que era utilizado também na França, nas escolas. A gramática francesa, na época de Kardec, de Rivail, na verdade, ele também escreveu 2 gramáticas da língua francesa, que foi adotado pelo governo francês para ser aplicado como base de estudos nas escolas públicas da época. E como foi que ele chegou ao nome, ou seja, como ele decidiu usar o pseudônimo de Allan Kardec? Como nosso amigo já falou no início, o Wesley, ele sempre, por ser um magnetista, por estudar o que ocorria nas sociedades do mundo na época, e da França, principalmente, onde ele morava, ele foi um estudioso também, ou seja, um frequentador das mesas girantes, aquelas mesas que ele falou aqui no início, o Wesley falou, que trazia comunicações. Mas ele associava aquilo simplesmente ao magnetismo humano, até que falaram para ele que existia inteligência por trás disso. E ele foi convidado, de uma certa forma, para participar de um desses fenômenos, de uma dessas experiências na casa de uma família Baudin. E quando ele chega lá, o que é que acontece? Um espírito chamado Zéfiro, que nós aportuguesamos para Zéfiro, né? Ele saudou o Rivail, dizendo: salve, caro pontífice. 3 vezes salve. Ou seja, salve, caro pontífice, salve, salve, salve. E todos estranharam porque aquele espírito nunca tinha feito uma saudação deste tipo. E o próprio Rivail se questionou o porquê dessa saudação. Pontífice, caro pontífice, salve. Quem sou eu? Primeira vez que eu venho aqui, como é que tenho essa saudação? E o espírito Zéfiro, questionado, ele responde: é o seguinte, nas Gálias, o que eram as Gálias? As Gálias era uma província, uma das mais extensas províncias do Império Romano, na época de Júlio César. Isso deve ter ocorrido mais ou menos umas 2, 3 décadas antes do nascimento de Jesus. E lá nas Gálias, era um território tão extenso que hoje ele absorve a área geográfica da França, parte da Bélgica,
parte da Alemanha e o norte da Itália. Então, era realmente uma província extremamente grande. E nesta província viviam alguns povos. Se destacavam os gauleses e os celtas. Os celtas tinham uma religião chamada druidismo. Era uma religião que a gente pode até considerar uma antecedência da própria doutrina espírita. Por quê? Porque eles falavam com os espíritos, eles acreditavam na reencarnação e, consequentemente, na vida após a morte. E Rivaio tinha sido, nesta época, um grande sacerdote druida, inclusive considerado líder dessa comunidade, e do qual ele recebia o nome de pontífice pela importância que ele tinha na época. E o Zéfiro, ou seja, o nosso Zéfiro, disse o quê? Olha, naquela época, tu fostes um sacerdote cujo nome era Allan Kardec. Como Rivaio era extremamente conhecido na França, por sua literatura, por suas publicações, o que aconteceu? Ele disse, se eu lançar algum livro com o nome Rivaio, todos comprarão esse livro pelo nome do autor. E eu não quero chamar a atenção em momento algum para mim. Eu quero que a obra se sobressaia. E para que a obra se sobressaia e atraia pessoas, sem que seja pelo nome do autor, o autor material tem que ser desconhecido. Então, a partir deste momento, ele passou a assinar Allan Kardec para se referir às obras espíritas. É bom lembrar que ele continuou como L.H. Rivaio, assinando obras pessoais. Mas qualquer contexto das obras espíritas, futuras espíritas, ele adotou o nome de Allan Kardec. É o nome que nós vamos, a partir de agora, começar a chamá-lo, Allan Kardec. Allan Kardec, ele era um espírito de escola. Era não, na verdade é, né? Porque é um espírito não retrograda, como nós já sabemos disso. Então, ele continua sendo esse espírito de escola. Em determinado momento, ele foi convidado para auxiliar a vinda do Consolador prometido que tem nos evangelhos de 2000 anos atrás, que Jesus prometeu para todos nós. E ele foi convocado, ele foi questionado, ele foi solicitado e ele de bom grado aceitou. E aí a gente entra naquela historiazinha que o Wesley já falou, que eu não vou entrar em detalhes porque ele é muito rico. Vale a pena vocês darem uma lidinha em Cartas e Crônicas do Irmão X, psicografado por Chico Xavier, no capítulo Napoleão e Kardec. Eu só vou lembrar alguns espíritos que estavam na época, só para a gente ter uma ideia. Aqueles espíritos assim, bem comum. Sócrates, Platão, Orígenes, Fenelon, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Galileu, Cristóvão Colombo, acho que já basta, né? Só para se ter uma ideia da esfera espiritual que cercava aquele momento da finalização do século XVIII, no dia 31 de dezembro de 1799, na abertura do novo século, que traria o Consolador prometido para trazer a grande mudança na moralidade da humanidade. Então, ficaria aí o link. Allan Kardec era o pseudônimo utilizado por Hippolyte Léon Denisard Rivaio para se referir a tudo que se falasse sobre a futura doutrina espírita. Obrigado, Raul. Vamos perguntar agora para Manuele. Agora já sabemos sobre o contexto histórico e espiritual da época, bem como sobre o codificador. Responda-nos, Manuela, o que falar acerca das médiuns que auxiliaram Allan Kardec na elaboração de O Livro dos Espíritos. E, além disso, o grupo que se formara foi mera obra do acaso ou é possível estabelecer alguma relação de vidas passadas entre Kardec e as jovens médiuns? Mais uma vez, boa noite.
Bem, em relação à obra do acaso, eu acredito que a resposta já chegou no início, né? Inclusive, Eduardo mesmo já relatou um pouco sobre isso, mas entra especificamente a relação de Kardec com as médiuns. E é válido que lembremos que, naquela época, 2 edições de O Livro dos Espíritos foram publicadas. A primeira edição, em 1857, com 501 questões, e a segunda edição, a que se popularizou, né, a definitiva, de 1860, com 1.119 questões. É importante essa diferença porque as médiuns que trabalharam com Kardec foram diferentes em cada edição. Então, na primeira edição, de 1857, ele trabalhou com 3 médiuns principais, sendo 2 irmãs, a Caroline e Julie Baudin, que são 2 garotas de 16 e 14 anos, que na época que começaram a trabalhar nesse projeto com Kardec, em 1855. Elas tinham essas idades. E podemos falar da terceira médium, a Ruth Céline Jaffé, de apenas 19 anos, que em 1856 conheceu Kardec e começou a trabalhar com ele também. E talvez vocês estejam se questionando, mas tão jovens essas meninas, né? Ele começou a trabalhar assim de repente com elas. Na verdade, não, né? Elas já tinham uma experiência dentro das suas residências, porque já havia sessões que hoje nós chamamos de mediúnicas, e essas sessões se realizavam em famílias renomadas da antiga, da Paris, né, daquela sociedade parisiense da época, e essas reuniões aconteciam e elas já participavam, né, como médiuns desde muito novas. Portanto, na primeira publicação de O Livro dos Espíritos, como inclusive Osgley falou, o próprio Raul reforçou, o Kardec teve foi feito um convite. Na verdade, ele recebia vários convites por ser magnetizador e um estudioso acerca do tema, mas ele não se interessava muito, e até que um dia foi dito que as mesas deram respostas inteligentes. Então, ele foi, exatamente no dia 8 de maio de 1855, participar da primeira reunião com as mesas girantes. Foi o primeiro contato com ele, com esse tipo de reunião. Então, sendo esta a composição da primeira edição de O Livro dos Espíritos, passamos então para a segunda edição, que o Kardec teve como médium principal a médium jovem também, Hermance Dufour. Hermance Dufour tinha, na época que começou a trabalhar com Kardec nesse trabalho de O Livro dos Espíritos, segunda edição, apenas 16 anos. Isso foi em 1857. E é importante salientar que ela só conheceu, pessoalmente, só foi apresentada a Kardec no dia da publicação do livro, a primeira edição do livro, ou seja, em 18 de abril de 1857. A partir daí começa a relação deles de trabalho nesse projeto. E é interessante que ela já era uma médium conhecida e Kardec já conhecia o trabalho dela, uma vez que ela era conhecida como médium historiadora, visto que ela já havia, quando tinha apenas 13 anos, psicografado a autobiografia de São Luís, em 1854, e no ano seguinte, com apenas 14 anos, ela escreveu também por psicografia a obra A História de Joana d'Arc, escrita por ela mesma, que foi também considerada uma obra histórica, porque falava justamente sobre a conhecida Joana d'Arc, né? Então, devido a esse caráter histórico, né, já bastante conhecido dessa médium, ela veio a trabalhar com Kardec, e é interessante que a gente passe para vocês a seguinte informação. Ela, de forma curiosa, quando tinha apenas 12 anos de idade, recebeu um diagnóstico, porque a família já se preocupava bastante com as estranhas inspirações da menina, e apenas
com 12 anos, recebeu um diagnóstico de doença por um renomadíssimo médico da Sociedade Parisiense da época. E esse diagnóstico foi o seguinte: a doença se chama mediunidade. E aí a gente pode até dizer, como? É isso mesmo, a doença se chamava mediunidade. E essa doença era considerada uma doença de ordem psíquica, mental, e extremamente contagiosa. E era muito mais frequente nas jovens que eram sensitivas. Muito parecido com o que acontecia naquela época, né? E aí a gente pode lembrar, né, podemos nos lembrar que não é muito diferente atualmente, né? Temos médiuns hoje que são confundidos com doentes por não entenderem o seu processo mediúnico. E naquela época, imaginem, né, como tudo isso se passava. Desculpa. Então, falando disso, né, que é um fato curioso, mas que não se diferencia tanto de algumas situações de hoje em dia, nós podemos dizer que a relação existente entre Kardec e as médiuns, ao menos havia uma relação entre Caroline e Julie Baudin, que eram, inclusive, gaulesas e druidesas, né, da época, contemporâneas de Kardec. Então, Edson, nós podemos dizer que isso não foi mera obra do acaso, né? Tinha todo um planejamento para que acontecesse. Em relação à mediunidade das meninas, está bem definido que elas tinham uma mediunidade altamente elevada. Inclusive, a própria literatura espírita nos diz que elas eram médiuns evoluídas, tanto no que diz a questão moral, quanto intelectual. Muito obrigada. Veja só, Manuela, você poderia, ou gostaria de falar mais um pouco acerca de como eles escreveram o livro e o que se pode dizer acerca do método proposto por Kardec? Bem, é interessante essa pergunta porque talvez nós estejamos pensando primeiramente nos fenômenos, né? Mas eu já vou antecipando que a resposta a essa pergunta vai dar um enfoque na questão do método propriamente dito, para que nós possamos compreender a metodologia de elaboração da obra. A questão dos eventos, já é conhecido que as meninas eram médiuns mecânicas, que usavam cestinhas, o lápis, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas, quanto à questão do livro propriamente dito, nós podemos dizer que o livro foi, inicialmente, começaram-se aquelas comunicações frívolas, que não era muito do agrado de Kardec, né? Porque ele queria que as comunicações tivessem um cunho moral e que fossem comunicações que houvesse um sentido mais genérico, né? Não fosse aquela coisa particular para responder a perguntas que fosse de curiosidade, de ordem familiar, enfim. Então ele propôs, eu acredito que inspirado pelo espírito natalino na época, em dezembro, na véspera de Natal, de 1855, ele propôs uma mudança do método. Ao invés de serem aquelas comunicações frívolas, né, de cunho pessoal, particular, que essas comunicações fossem, principalmente, começassem, né, primeiro, com uma hora certa, né, de começo, abertura em hora certa, que houvesse uma prece inicial e que houvesse um recolhimento respeitoso, para que aquele momento fosse um momento único de respeito, propiciando a chegada dos espíritos adiantados, né? E o espírito Zéfiro autorizou aquele método, e no ano seguinte, exatamente no dia 1º de janeiro de 1856,
começou a usar o método proposto por Kardec. E é interessante perceber que, a partir desse momento, as questões que envolviam as sessões eram de ordem elevada, de cunho principalmente moral. As questões eram elaboradas por Kardec e respondidas pelos espíritos, sendo válido sempre recordar a informação que Kardec era inspirado pelos espíritos, uma vez que ele queria que a obra fosse integralmente escrita pelos espíritos. Então, ele era inspirado, elaborava as perguntas individualmente, no seu, em particular, e levava essas perguntas para as sessões. E lá, as perguntas eram respondidas pelos espíritos no mecanismo da mediunidade mecânica das meninas, né? Nós podemos dizer que, de uma forma didática, o Livro dos Espíritos foi composto basicamente de 3 etapas, né? Vou fazer a ousadia de dividi-lo, mas é só para que a gente possa compreender melhor. Primeiro, houve a escrita do livro, propriamente dito, por Kardec, através da inspiração, da elaboração das perguntas, né? E a resposta pelas médiuns, especificamente Caroline Julie Boudin. A segunda etapa seria a revisão e a correção da obra, que é fantástico para mim essa etapa, eu achei maravilhoso, porque demonstra o caráter realmente sério e científico da obra, né, que Kardec estava querendo trazer para a humanidade. E é relatado no livro de Canuto que foram utilizados mais de 10 médiuns nesse trabalho de correção e revisão do livro. Porém, a médium principal foi a médium Ruth Céline Jaffé, né, que trabalhou com ele durante 6 meses, de junho a dezembro de 1856, fazendo as correções e revisões do livro. E a terceira etapa seria a confirmação de pontos críticos. O que seria essa etapa? A etapa, na verdade, seria um momento para Kardec averiguar aqueles pontos mais difíceis por serem inovadores. E aí não cabe no momento dizer que pontos eram esses. Mas o que é que ele fazia? Esses pontos mais críticos, ele pedia o conselho dos guias, através das sessões, né, assim como de outros médiuns, em várias reuniões, sessões diferentes. Sendo válido sempre reforçar que a seriedade desse momento de perguntas e respostas era sempre presente, porque Kardec queria sempre confirmar se as perguntas por ele elaboradas eram feitas por ele, que não era a ideia, ou pelos espíritos. Então, não havendo dúvida, ele levava para consultas nas sessões. Se ele tivesse uma inspiração e essa inspiração não se confirmasse como sendo realmente dos espíritos, ele levava para a sessão mediúnica, as reuniões que já aconteciam, para que houvesse a confirmação daquela dúvida. E em relação às respostas, se houvesse alguma resposta que não fosse bem compreendida por ele, ou que ele não considerasse plausível para se tornar um ensinamento espírita, ele simplesmente removia. Se houvesse impasse, por exemplo, ele consultava o Espírito Verdade, muitas vezes o Espírito Verdade dava razão a ele mesmo, e o que é interessante é dizermos que o Espírito Verdade tinha sessões mensais com ele. Eram sessões programadas, ele aparecia nas sessões mediúnicas para que Kardec pudesse consultar, né, aqueles pontos que ele considerava necessários fazer ao Espírito Verdade. Então, diante de tudo isso, né, podemos dizer e reforçar o que o próprio Eduardo falou no início, que a autoria da obra ficou sob responsabilidade do próprio Allan Kardec para resguardar as garotas, porque eram muito jovens, para que elas não sofressem perseguições, para que elas conseguissem ter uma vida normal, né? Que infelizmente não foi o caso das irmãs Fox nos Estados Unidos. E diante dessa atitude de Kardec, mais uma vez nós percebemos a grandiosidade desse espírito, né, que foi um espírito missionário. Pois bem, o trabalho do codificador, quando Manuel fazia a abordagem, nós lembramos de um determinado fato, vamos só registrar,
Quando Kardec escrevia e ouvia umas pancadas, se levantava, as pancadas pararam, e ele escrevia, voltou, escrevia umas pancadas. Como aquela situação ele não conseguiu, ele parou de escrever e foi descansar. Em outra oportunidade, ele fez essa abordagem para o espírito, sobre a espancada, e disse: é sobre aquilo que escrevias. Aí ele disse: no todo, tudo que ele escrevia, ou em parte? Ele disse: em parte. Lê da página tal a tal, encontrarás. E ele começou a ler. Quando chegou a ler, encontrou algo que estava equivocado. E disse: como eu pude cometer um erro desse? Então ele alterou, retificou, ele reconheceu que estava equivocado e alterou. E a entidade, né, espírito amigo, disse: eu estarei disponível aqui um quarto de hora, durante um determinado tempo, por mês, mais ou menos assim, para tirar as dúvidas que possam existir. Imaginemos, a espiritualidade disponibilizou para o codificador 15 minutos. 15 minutos. Imaginemos nós, com as nossas ainda, né, condições e necessidades e compromissos, mas muitas vezes queremos que aconteça milagres. Então não podemos fazer assim. Necessitamos primeiro trabalhar, e muito, para fazer jus a alguma coisa, né? Mas é importante, e a espiritualidade mostra nos livros. Espírita, estudai. Vamos dar sequência. Depois de Manuele, será Raul. Dentro da que foi estabelecido. No período em que surgiu o Livro dos Espíritos, era muito comum a circulação de obras sobre espiritualismo, magnetismo, dentre outros assuntos correlatos. O que você destacaria, Raul, como sendo as diferenças marcantes entre esses livros espiritualistas e o Livro dos Espíritos? Vamos lá. Realmente, Edson, e a diferença ela é extrema, é muito grande. Tanto que a gente pode até dizer que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Né? Então, Kardec desenvolve bem essa questão na introdução do Livro dos Espíritos, com uma profundidade muito maior, também associada ao livro que é o Espiritismo. Seria interessante dar uma lida nisso. Mas como o tempo da gente é muito curto, eu elenquei aqui 4 situações que eu acho que são principais para a gente fazer essa comparação. A primeira delas seria a que Manuel já falou, que era a forma da organização do livro e a metodologia que Kardec utilizou para a confecção do livro. Essa é uma das formas principais que diferencia os escritos daqueles livros espiritualistas da época, que vale salientar que era o contexto da espiritualização da população era tal que a quantidade de obras sobre o magnetismo, sobre espiritualização e espiritualismo eram muito grande. Mas o diferencial da doutrina dos espíritos, ou seja, da obra espírita, são várias. Essa primeira que eu já falei, tem o conteúdo filosófico com uma consequência moral que a doutrina espírita trouxe, diferencia bastante também dos conceitos espiritualistas da época. Uma outra colocação seria a objetividade da doutrina. Enquanto as publicações espiritualistas, elas falavam subjetivamente, olha lá, subjetivamente de uma possibilidade de vida após a vida. Uma possibilidade da sobrevivência do espírito ao fenômeno da morte. Uma possibilidade de haver uma realidade após a realidade física. A doutrina espírita, ela trouxe objetivamente, através do mecanismo de observação de Kardec, ela trouxe a certeza da realidade de uma vida após a vida física. Ela trouxe a certeza da possibilidade de comunicação
e do interrelacionamento entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, ou seja, a inter-relação entre os espíritos e a humanidade encarnada. Acima de tudo, os conceitos morais que a doutrina espírita trouxe, que diferenciam, não é que diferencie, eu diria particularmente que nas obras espiritualistas, elas não abarcam com tanta propriedade quanto a doutrina espírita abarca os efeitos morais advindos da filosofia dos espíritos, e que é através desses efeitos morais que nós podemos transformar a humanidade. Então eu diria que esses 4 conceitos básicos, essas 4 situações básicas, seriam as principais que se diferenciariam, que diferenciaria o espiritualismo do espiritismo. Eu queria lembrar também uma coisa bem interessante que eu acho que a maioria das pessoas não sabem, e que esse livro aqui de Canuto trouxe para a gente, até foi uma surpresa para mim também foi uma novidade para mim, é que em primeiro momento, Kardec, ele pensou em um nome diferente para o Livro dos Espíritos. Então ele pensou num nome chamado Religião dos Espíritos. Né? A gente já tinha ouvido falar nisso, mas eu particularmente nunca tinha lido nada mais aprofundado sobre esse tema. E a gente verifica que realmente Kardec, a princípio, queria lançar com o nome Religião dos Espíritos, mas, por intuição, né, dos próprios espíritos e até uma comunicação deles, foi informado que o nome Religião do Espírito não era muito apropriado. Por quê? Primeiro, porque o Livro dos Espíritos seria apenas o primeiro de uma série de livros que viriam posteriormente, que falariam não só dos espíritos, como também da religião dos espíritos. E a gente vê, logo após o Livro dos Espíritos, ele começa a publicar a Revista Espírita, depois surgem os outros livros da codificação, né, que nós chamamos de Pentateuco, inclusive o que é o Espiritismo. E Kardec, refletindo sobre essa informação, ele realmente não achou coerente por alguns outros motivos. Um dos motivos, o Eduardo já falou aqui na primeira colocação dele, era a questão da religiosidade da época. Então existia uma igreja que, embora já estivesse um pouco debilitada, ou começando a sua debilitação, ela ainda era extremamente conservadora, era extremamente fiscalizadora. Ela fiscalizava não só os procedimentos religiosos, como o comportamento da sociedade, o comportamento do cidadão. E com certeza, se Kardec tivesse mantido a religião dos espíritos, iria entrar em atrito de imediato com a religiosidade daquele momento. Uma outra colocação que Kardec também refletiu foi mais 2 motivos. Um deles era, se ele coloca o Livro dos Espíritos, ele estaria mostrando que, na essência, a obra que estava sendo publicada, ela vinha dos espíritos, não de ninguém. Ele era apenas o codificador, o compilador de todas aquelas informações. Mas a essência da informação, ela vinha dos espíritos. E a outra conotação que o próprio nome daria é que o livro traria a relação moral, a relação social, inclusive, de vida entre os próprios espíritos, como eles vivem, como é o comportamento deles, como é que eles se interagem entre si, como também a interação deles com a nossa realidade da humanidade encarnada. Então, em 18 de abril de 1857, então Kardec publica o marco inicial da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus 2000 anos antes. Eu acho interessante falar uma coisa aqui, que inclusive vou ler para ser fiel às palavras. Herculano Pires, na comemoração dos 100 anos do Livro dos Espíritos, ele fez uma introdução ao Livro dos Espíritos e fez uma publicação sobre este assunto. E ele inicia a obra dele da seguinte forma. Ele diz o seguinte: raiou para o mundo a era espírita e o cumprimento da promessa evangélica da vinda do Consolador. E assim estava aberta uma nova fase da evolução humana.
Então, 18 de abril de 1857 foi a nova fase da evolução humana trazida pelo Consolador, nos colocando, nos informando a nossa realidade diante da realidade do universo, a nossa realidade diante da divindade, a nossa realidade como seres que somos infinitos. Então, Kardec escolheu o nome O Livro dos Espíritos por esses motivos, para dar a abertura à nova fase da evolução da humanidade. Então aproxima-se o momento do término da nossa reunião, mas temos ainda uma pergunta para Eduardo. Considerando a grandiosidade dos ensinamentos morais contidos nesta obra e considerando a sua importância para a renovação espiritual do planeta, o que se pode dizer sobre o espírito que se manteve no comando de O Livro dos Espíritos e de que modo podemos interpretar sua relação com o Consolador prometido à humanidade? Eduardo. Bem, falar sobre o Espírito de verdade é sempre um mistério. Se ele próprio não quis revelar que personagem havia ele animado enquanto esteve encarnado, não seria de nossa parte aqui prudente fazer uma determinada afirmativa sobre ele, o Espírito de verdade, ou o Espírito da verdade, ou simplesmente Espírito verdade. Tem-se dito muitas coisas. E, assim, no nosso meio espírita, alguns asseveram como tendo sido João Batista, outros sugerem que foi Sócrates, como uma das meninas, né? Sugeriu lá, olha, que tal pensarmos que tenha sido Sócrates, porque se ele se apresenta como sendo a verdade, e Sócrates foi o amigo da verdade, filósofo, aquele que tem amizade ou desejo pela verdade, pela sabedoria, então provavelmente tenha sido Sócrates. E aí a Ruth diz, ou a Caroline, né? Ela diz, olha, não é prudente pensar assim, porque quando Sócrates se apresenta, ele diz o nome dele. Não é? Então, por que pensar que seria o próprio Sócrates? Enfim, as meninas acabam ali acordando num determinado diálogo muito interessante do livro. Eu vou repetir porque algumas pessoas podem não ter pego. É o livro do Canuto Abreu, O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, edições LFU. Então, aqui nesse livro consta um diálogo muito interessante, no qual as meninas acabam concluindo que, olha, bem, São Luís havia dito para a Hermance Dufour que ele era o chefe. Isso é bem significativo. E aí elas tomam um percurso mais determinado. Vocês, se vocês quiserem ter acesso a essa informação, vocês procurem aí ler esse diálogo que é interessantíssimo. Ademais, o que é que a gente pode dizer? Se você pergunta assim para mim, olha, cá entre nós, estamos todos aqui em família, o que é que você... não é o que você pensa, eu quero perguntar, vocês perguntando para mim, se fosse para você indicar alguma leitura para que com esse conteúdo eu pudesse tirar as minhas próprias conclusões, o que é que você diria? Capítulo 6, Evangelho segundo o Espiritismo, assim intitulado, O Cristo Consolador. Instruções dos Espíritos, somente um Espírito se manifesta em 4 mensagens, o Espírito de verdade. Então eu sugiro que aqueles que queiram tirar as suas próprias conclusões, leiam também essas passagens. Agora, para finalizar, o que eu vejo de mais interessante é a segunda parte da pergunta. Como é que nós podemos relacionar o Espírito de verdade com o Consolador? E aí a gente tem claro lá em João, me parece que João 14, não sei se estou enganado, mas ali no capítulo 14 a gente vai encontrar Jesus dizendo o seguinte, eu não vos deixarei órfãos,
eu virei. E eu pedirei ao Pai para que Ele envie outro Paráclito, ou Paracleto. Então, olha, vamos refletir um pouquinho nesses momentos finais da nossa palestra, da nossa reunião, da nossa mesa redonda, da nossa conversa, a respeito do que vem a ser Paráclito, Espírito de verdade e consolação. Qual é a relação que a gente pode fazer entre essas três coisas, né? Paráclito é um termo grego composto, portanto, de para e kleto. E para é um prefixo que significa junto. Kleto vem de um verbo grego que significa auxiliar. Invocar para pedir auxílio. Então, o Paráclito é aquele que nós invocamos ou evocamos para que ele nos auxilie no momento em que ele fica junto de nós. Foi isso que Kardec fez muitas vezes. E é isso que todos nós podemos fazer no momento de sofrimento ou numa decisão grave de nossas vidas. Podemos invocar o Espírito de verdade, o Paráclito. Podemos nos aproveitar e nos valer de O Livro dos Espíritos para ali encontrar a mensagem trazida por esse Paráclito, por esse Espírito de verdade. Porque esse termo em latim é a mesma coisa de advogado. Advogado é o termo latino para o termo grego Paráclito. E advogado é a mesma coisa. Ad, junto, prefixo, junto. E vogado, ou seja, vocação, é você chamar alguém para junto de você. Então, quando você tem um problema trabalhista, por exemplo, você não sabe exatamente o que fazer. Você chama quem? Um advogado. O que é que o advogado vai fazer? Ele vai tirar os 10 mil reais ali da conta dele e vai dar para você e vai dizer, olha, o seu problema está resolvido temporariamente. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai conduzir você pelo caminho correto das leis, para que nós possamos tomar as ações corretas conforme a orientação trazida pelo Paráclito, pelo nosso advogado. Então, como é que o Paráclito age em relação a nós? Ele age nos trazendo, nos esclarecendo a verdade. Daí a relação de Paráclito e o Espírito de verdade, porque ele nos traz a verdade e trazendo-nos a verdade, nós podemos agir melhor no mundo. Claro, porque quando a gente conhece mais, a gente pode agir melhor no mundo. E, além disso, poder agir melhor e nos transformar moralmente e aceitar os nossos problemas e as nossas dificuldades de uma maneira mais resignada. Também é agir melhor no mundo, está dentro da ação melhor no mundo, né? Então, o Paráclito está junto de nós, é algo que a gente pode invocar para resolver, para nos ajudar, nos auxiliar a resolver problemas do nosso dia a dia. Como é que ele faz isso? Ele nos esclarece a verdade. E esclarecendo a verdade, temos a consolação. Porque quando a gente tem o conhecimento, nós aceitamos com resignação as situações da vida. E o conhecimento diretamente nos consola a existência. Então, essa seria uma relação possível que a gente poderia começar conversando, né? Uma discussão, e é uma conversa tão grande. Mas, para terminar, e agora eu prometo que eu vou terminar mesmo, eu queria trazer aqui uma poesia, assim intitulada Espiritismo, do Casimiro Cunha, da obra Parnaso de Além Túmulo, psicografada por Chico Xavier. E ele diz assim: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal,
o chamamento sublime da vida espiritual, e se busca o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Se é certo que a grande marca de O Livro dos Espíritos é a mensagem superior, trazida pelos seres inteligentes do universo, como podemos ilustrar a importância desse livro para a transformação moral da humanidade? Transformação moral da humanidade. Osley. Ok. Bom, com essa chuva aí fora, eu vou pedir a paciência de vocês, mais 5 minutinhos, né? Eu acho que é chuva, não? Não, né? Parece. Bem, o livro, como o Raul bem colocou, ele é um transformador moral, de fato, pelo seu conteúdo, né, e por toda a beleza da obra. E a gente pode aqui pensar em trazer diversos exemplos de transformação moral como resultado da leitura e do conhecimento da doutrina. Suicídios evitados, né, depressões superadas, enfim, dá para a gente fazer uma lista enorme. Mas eu vou trazer, eu fiz a opção de trazer para vocês um caso mais leve, um caso, eu diria até romântico, simpático, né? E esse caso se passa e está registrado no próprio livro do Canuto Abreu, no dia do lançamento do livro, 18 de abril de 1857. O jornalista que estava na livraria pela manhã, quando do recebimento dos pacotes com os livros, a livraria Dantu, que é da família de mesmo nome, e que se predispôs a editar e vender a obra, o jornalista René Duchalard estava por lá, viu a obra, achou interessante, era um simpatizante do espiritualista, se dizia inclusive simpatizante das ideias reencarnacionistas, etc. E foi presenteado pela família com um desses livros. Provavelmente o primeiro exemplar que saiu para um cliente, né, como cortesia, mas para um cliente. O livro não estava ainda nem autorizado a circular, ainda ia passar pela censura, ainda ia ser registrado e etc. para poder começar as vendas. E o Duchalard, que tinha um encontro marcado com sua namorada naquela tarde, ficou um pouco mais, naquela manhã, perdão, ficou um pouco mais na livraria e, dada a sua hora, saiu e foi a um parque próximo, onde encontraria Rosalie, sua então namorada. Naquele dia, Duchalard saiu de casa mal intencionado. E ele, inclusive, tinha pedido à namorada, a Rosalie, que viesse só, o que não era comum, nem apropriado para as mocinhas, né, as mademoiselles, as donzelas daquela época. Ela sempre vinha acompanhada de alguém para que o encontro fosse devidamente fiscalizado. Mas Duchalard havia pedido a ela um voto de confiança, que ela viesse só, e ele realmente, confesso, de que estava mal intencionado. Pois bem, chegou na praça, sentou-se em um banco e começou, porque era a sua tarefa, ler o livro e, como jornalista do Correio de Paris, fazer uma resenha, como de fato ele fez. No dia 11 de junho de 1857, ele fez uma nota positiva sobre o livro. É fato histórico. Mas enquanto, em 18 de abril, Duchalard esperava pela namorada, passou o tempo folheando o livro, abria aleatoriamente uma página e outra, e foi vendo as questões, foi guardando aquela informação, e deu a hora, chegou a namorada, a Rosalie. Quando a moça chegou, Duchalard fez uma primeira reação muito alegre, mas logo viu que o pequeno Jean, o seu cunhado querido, estava lá, junto com a Rosalie. Ele fez então uma cara de decepcionado. Rosalie, percebendo a mudança do semblante, questionou o porquê. E começaram uma discussão onde ele tentou explicar o que parecia bem complicado naquela época. A primeira coisa que ele fez foi confessar que, de fato, naquele dia, ele tinha saído de casa mal intencionado e que iria tentar fazer algo indevido, né? Ficar sozinho com ela, etc. Mas, enquanto aguardava por ela, ele folheou, leu algumas questões do livro
E a decepção que ele demonstrava não era mais, veja que dificuldade de explicar isso para Rosalie, não era mais por conta de que ela veio acompanhada, e sim porque ele estava perdendo naquele momento a oportunidade de mostrar para ele mesmo que ele poderia agir de forma correta, sem a necessidade de um pequeno fiscal, de uma falta de oportunidade. Esse foi o ponto. E aí ele tenta justificar isso para ela de toda forma e começa a abrir o livro. Ela se espanta com o livro, porque o livro trazia de capa o livro dos Espíritos. Imagine a reação dela quando viu que ele estava lendo aquela coisa, né? Então o René, do Chalá, ele tenta explicar, tenta dizer que não, ele realmente tinha saído, e aí foi que piorou as coisas, porque ela, então você saiu de casa com essa intenção, não, mas eu já mudei, como é que você mudou tão rápido assim? Esse livro me transformou, essa leitura rápida me transformou, pequenas mudanças, que acontecem com cada um de nós, quando da leitura de algumas questões, pequenas mudanças, não precisa a gente trazer aqui os grandes exemplos, essa é uma pequena mudança importante. Uma das questões, por exemplo, que ele leu e mostrou para Rosalie foi a questão de número 283. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 283. Quem tiver de cor essa questão aí, que é uma das mais comentadas no livro dos Espíritos, talvez esteja dizendo assim, não, é questão... Qual é o número da questão? 621, eu vi, todo mundo acertou. Questão 621, mas lembre-se, nós estamos falando da edição primeira, em 1857, com 501 perguntas. Não existia a questão 621. Ele estava falando, de fato, da questão 283. E aí ele leu e respondeu para ela, está escrito na consciência, na minha consciência. Questão seguinte, fazer o bem, questão 291, daquela edição. O simples desejo de praticar o mal é tão repreensível perante Deus quanto a sua execução? A virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado, assim como tivesse feito. E ele, mostrando aquelas questões e respostas para Rosalie, ela também se interessa pelo livro. E pergunta, e sobre o casamento, o que é que fala? E aí começam as discussões sobre o casamento. E sobre a questão da poligamia, né? Ela já interessada em tirar essa história da vida dela. E a conversa entra pelo tempo restante do encontro. Ela percebe então a sinceridade das mudanças dele. Aquele encontro, ele fez o pedido de noivado. Dali pegaram o pequeno Jean e juntos, felizes, foram comemorar numa das casas de um restaurante que tinha lá próximo, com champanhe, pelo momento, pela ocasião. Então vejam, a gente traz aqui um pequeno exemplo, mas nós somos assim, nós nos transformamos de pouquinho. Eu não preciso citar exemplos aqui, nem meu, nem de cada um, todos nós precisamos dessas mudanças. E o livro dos Espíritos faz isso, pela razão, pela obviedade da sua resposta a cada questão, colocada de forma diretamente no coração e no bom senso, na consciência de cada um de nós. Era esse o exemplo que eu queria trazer, e eu agradeço pela paciência do tempo estourado. Assim ouvimos as abordagens, a apresentação, traduzindo o estudo que foi feito na obra, baseado neste acervo de Canuto de Abreu, livro lido, ideia renovada. Assim vamos agradecer a Jesus, e nosso agradecimento é sempre em forma de prece e de trabalho na direção do bem, né? Pelo trabalho dos nossos irmãos, da nossa irmã, que mergulharam estudos para trazer para nós. E que assim nós poderemos desenvolver o nosso esforço, o nosso trabalho para dar curso, né, àqueles que antecederam na caminhada. Vamos orar. Jesus de Nazaré, caminho, verdade e vida para Deus, agradecidos pelos momentos de aqui estarmos comemorando
os 160 anos do Livro dos Espíritos, obra básica da nossa doutrina. Que Jesus abençoe a todos nós, que possamos encorajados, desenvolvendo o nosso esforço, não só no estudo, mas na realização, no trabalho, nas reformas interiores, no convívio com os nossos familiares. Que Jesus nos abençoe e que possamos, confiantes cada vez mais, desenvolvermos o nosso trabalho, ajudando, somando esforços para divulgar, participar e ser efetivamente espírita. Em nome da espiritualidade amiga que assistiu a estes momentos, que possamos dizer: finalizada está a nossa reunião comemorativa e retornemos em paz aos nossos lares. Muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.